Graça e a paz de Deus, eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Estamos aqui na nossa live, no nosso estudo acerca do livro de Atos, hoje com Atos capítulo 19. É um estudo sistemático, é um estudo exegético, onde estamos lendo a palavra de Deus, o capítulo inteiro, 19. Extraímos, tentamos de alguma maneira interpretá-lo da melhor maneira possível, biblicamente falando. E depois, ao final, lançamos um desafio de aplicação para a nossa vida e para o nosso coração, tá bom? Então, essa é a base do nosso estudo. Estamos estudando, começamos lá em Atos capítulo 1, já estamos no 19, avançando a cada dia um capítulo de Atos, estudando juntos aqui. Espero ser bênção na sua vida. Desde já dá um joinha, aperta no sininho, siga o nosso canal PR Giovanni, PR Gil no Instagram, PR Giovanni no YouTube e continue conectado conosco. Deus tem algo maravilhoso para os nossos corações. Também Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, Igreja Casa na Rocha, que é o canal da nossa comunidade, onde também tem esse devocional disponível para você, tá bom? Então, abra o seu coração, deixa Deus falar com você. Atos capítulo 19, Atos dos Apóstolos 19, versículo 1. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que pois fostes batizados? E responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo em línguas como profetizava. E eram ao todo uns 12 homens. Durante 3 meses Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos, ou seja, duros de coração e descrentes, falando mal do caminho era como eram chamados os cristãos naquele tempo, diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, também fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E, possesso do espírito maligno, saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa, e chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos do que haviam praticado as artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Cumpridas essas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Tendo enviado a Macedônia 2 daqueles que lhes ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, que dava muito lucro aos seus artífices, convocando-os, juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: senhores, sabeis que este ofício vem à nossa prosperidade. Estais vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito,
como também o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamaram: grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios, Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também as ciarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhes que não se arriscasse, indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma e outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão. E na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Esse, acenando a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências, há procônsules, cônsules que se acusem uns aos outros. Mas se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular. Porque também corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, e não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento. E havendo dito isso, dissolveu a assembleia. Atos, capítulo 19, de 1 a 41. Mas que lições preciosas podemos aprender no livro de Atos? Nós vemos aqui que quando o avivamento age, isso acaba abalando os alicerces do mal. Vemos também aqui o poder que derrota o ocultismo e incendeia as cidades. O poder que derrota o ocultismo e incendeia as cidades. É interessante que vemos aqui o ápice do poder do Espírito Santo no ministério de Paulo, na cidade de Éfeso, um centro mundial de feitiçaria. É interessante que aqui aprendemos que o evangelho confronta a magia, confronta a idolatria, confronta os interesses econômicos, provando que onde as trevas mais se aglomeram, a luz de Cristo mais resplandece. Então, o avivamento genuíno não é show emocional, mas transformação social através do evangelho bendito de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro pontinho que queremos trazer para vocês aqui, guardarem: o batismo que liberta poder. Os discípulos de João, de 1 a 7 aqui, vemos um encontro incompleto. Paulo encontra alguns discípulos, na verdade 12, e pergunta a eles: recebestes o Espírito Santo quando crestes? E eles respondem: nós nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então é interessante que eles eram discípulos de João Batista, conheciam o arrependimento, mas não conheciam a plenitude do Espírito Santo, a plenitude pentecostal, do Pentecostes. Religiosidade sem Cristo é vazia. Depois vemos uma correção teológica, do versículo 4 a 5, Paulo explica: João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que crescem naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. E o resultado foi que foram batizados em nome do Senhor Jesus, aqueles 12 homens cheios do Espírito Santo. A plenitude do Espírito é vista no versículo 6 e 7. Paulo lhes impôs as mãos e veio sobre eles o Espírito Santo. E aqui nós vemos as evidências, evidências que falavam em línguas e profetizavam, diz o versículo 6. Então temos duas lições aqui preciosas. O batismo no Espírito Santo não é opcional, é poder de Deus para testemunhar e transformar as vidas. Segundo, Deus não tem netos, Deus só tem filhos. A fé herdada não salva, não, a fé ela precisa ser pessoal. A salvação é individual. Depois, segundo pontinho que trazemos para vocês, de 8 a 20, Éfeso em chamas. Vemos sinais, conversões e confronto.
É interessante vermos uma pregação autoritativa, que Paulo na sinagoga fica durante 3 meses e depois na escola de Tirano mais 2 anos. E todos ouviram a palavra do Senhor. Paulo não ficou no conforto da sinagoga, ele foi para o auditório secular, a escola de Tirano, que era uma escola filosófica de novos conceitos, ideias, correntes filosóficas, né? E as igrejas aqui, nós aprendemos que as igrejas precisam ocupar os espaços públicos e não deixar esse vazio onde o diabo vai reinar. Não, precisamos ocupar os espaços públicos. E aí começa a surgir milagres extraordinários, versículos 11 e 12. Deus realiza milagres extraordinários por meio de Paulo. Lenços e aventais que tocavam Paulo curavam enfermos, e demônios fugiam correndo amedrontados, com a unção e a glória de Deus na vida do apóstolo Paulo. A unção transcende o contato físico. Deus honra a fé que se apoia em sua palavra, não em objetos. São as 2 lições que nós aprendemos aqui. Depois vemos um fracasso dos exorcistas, né, falsos, pseudo-exorcistas aqui, os 7 filhos de Seva, judeus que foram se meter a serem exorcistas, tentando imitar a Paulo, dizendo: em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu lhes ordeno. A resposta do demônio foi: conheço a Jesus, sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? Resultado, foram espancados e fugiram nus envergonhados. Então, aqui nós vemos uma advertência bíblica. Poder espiritual não se imita, vem de um relacionamento com Cristo. Ocultismo disfarçado de cristianismo é derrotado pelo próprio Satanás. Então, tome cuidado com relação a isso. Tenha a verdadeira autoridade espiritual baseada na obediência a Cristo e na intimidade com Jesus de Nazaré. Depois vemos um grande arrependimento, de 17 ao 20, versículos 17 a 20, o impacto, né? Todos ficaram cheios de temor. Vemos a manifestação de fé das pessoas vendo tudo isso. Muitos creram, confessaram e revelaram suas práticas assim mágicas, esotéricas, e renunciaram radicalmente. Livros de magia no valor de cerca de 50.000 peças de prata foram queimados publicamente, né? Um avivamento autêntico. Ele produz 4 sinais que nós vamos trazer para vocês. Primeiro, o temor de Deus. Segundo, a confissão de pecados, arrependimento. Terceiro, a ruptura com o passado, com as práticas equivocadas do passado. E quarto, um testemunho público da nova fé que eles estavam assumindo, aliança com Deus, aliança com Jesus de Nazaré. Depois, logo em seguida, o terceiro pontinho que trazemos para vocês, do 23 ao 41, o motim dos ourives. O motim dos ourives, quando o evangelho ameaça o bolso das pessoas. Vemos aqui uma ameaça econômica, do 23 ao 27, Demétrio, ourives, alerta, Paulo convenceu, desviou muita gente, dizendo que deuses feitos por mãos não são deuses. Vemos aqui a motivação: há perigo de nossa profissão perder a reputação. E é interessante, o pecado aqui nós vemos é sistemático. Idolatria gerava lucro. O evangelho ameaça economias baseadas no mal, naquilo que é equivocado, naquilo que está errado. Mas vemos uma cidade em caos também, do 28 ao 34, uma multidão enfurecida, gritando: grande é a Diana dos Efésios. Versículo 28, e Paulo é impedido de falar no 30, mas discípulos não deixaram, ficaram ali com ele, unidos para protegê-los e guardá-los. Vemos a sabedoria do escrivão aqui, do 35 a 41, para fecharmos. Os argumentos deles são racionais. Homens de Éfeso, Diana é incontestável, ironia para acalmar as pessoas, é o que nós observamos na atitude dele, quando ele usa a ironia para acalmar as pessoas. Paulo não roubou templos, nem blasfemou, diz ele também. É outro argumento racional que ele usa para acalmar a multidão. Canais legais existem, também ele utiliza no versículo 39 para acalmar a multidão. E o resultado é que a multidão foi dispersa no 41, versículo 41, e Deus usa até autoridades pagãs para proteger a sua igreja, o seu povo, seus homens e mulheres chamados e que vivem o seu propósito. O inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Então, para nós concluirmos, primeiro só relembrar, os 3 pontinhos que nós
falamos aqui, primeiro pontinho, o batismo que liberta poder, os discípulos de João, de 1 a 7. Segundo pontinho, Éfeso em chamas. Concluímos, quais são as lições para a igreja hoje? Quais são as lições para a igreja hoje? Primeiro, o batismo no Espírito Santo é essencial. Sem o Espírito Santo, somos como os discípulos de João, incompletos. Então busque o fogo pentecostal, o fogo do Espírito Santo sobre a tua vida. Seja alguém avivado, cheio do Espírito Santo de Deus. Segundo lugar, milagres autênticos glorificam a Cristo e não ao homem. É a segunda grande lição que aprendemos aqui. Os lenços de Paulo apontavam sempre para Jesus, não para ele. Então cuidado com espetáculos gospel. Terceiro ensinamento ou lição que aprendemos aqui é a renúncia radical é fruto de avivamento. Os 50 mil denários queimados mostram que nada vale mais do que Cristo. Então queime seus livros de magia modernos, queime tudo aquilo que de alguma maneira contamina e afeta a tua relação com Deus, destrua, tire da sua vida. A renúncia radical é fruto de avivamento. E em quarto e último lugar, o evangelho ameaça estruturas pecaminosas. É o que nós aprendemos. O evangelho ameaça estruturas pecaminosas. Então prepare-se. Quando o reino de Deus avança, o sistema do mundo contra-ataca. Mas a vitória é certa, a vitória é nossa, em nome de Jesus. Então o desafio final para nós como igreja, em Atos 19, e eu queria que você pensasse, você tem experimentado o Espírito Santo? Você tem experiências com o Espírito Santo? Ou só tem experiência com a religiosidade superficial? Segunda perguntinha, você está disposto a queimar o que dá lucro, mas desonra a Deus na sua vida? Terceiro lugar, quando a cidade se levanta contra o evangelho, você se esconde ou você confia no Deus que acalma a tempestade, que acalma os motins e as rebeliões aqui da população? Então avance, meu irmão, mesmo que o mesmo poder que incendiou a cidade de Éfeso está em você, o poder do Espírito Santo. Queime as feitiçarias da sua vida, enfrente os demétrios, proclame Jesus é o Senhor. É isso que nós aprendemos em Atos 19. Amém? Que Deus abençoe você, tua casa, tua família. Quero mandar um abraço para a Regininha Ribeiro, a Raquel Matesco, o Alisson Macro, o Mazé Atleta. Nossos queridos irmãos estão aqui online conosco. Não esqueça de dar um joinha, apertar no sininho, apertar no aviãozinho aqui, compartilhar com outras pessoas. Se você assistiu completamente esse vídeo, coloca no link de descrição aqui nos comentários, hashtag eu assisti o devocional. Hashtag eu assisti o devocional. Então coloca aí para nós, da onde você está nos assistindo, qual é a cidade que você está nos assistindo, o que Deus falou no seu coração, através desse breve estudo de Atos 19. Estamos estudando de forma sistemática todo o livro de Atos. Eu tenho certeza que você será edificado, abençoado pelo poder de Deus. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Vocês que entraram no finalzinho, vai ficar disponível aqui para você. E no link de descrição também tem todas as informações do nosso ministério, horário de culto, endereço da igreja, as informações para contribuição, se você sentir no coração o desejo de colaborar conosco, as informações estão aqui embaixo. Que Deus nos abençoe, que Deus te prospere, que Deus derrame graça e glória sobre a tua vida. Pai, no nome de Jesus, nós queremos continuar abençoando, Pai, missionários, pastores, pessoas, através da semente que o Senhor libera sobre nós. Que o Senhor continue abençoando a tua igreja, Pai, cada dizimista, ofertante, cada irmão e irmã que caminha conosco num só coração, através do aprendizado da tua palavra, aprendizado, ó Deus, dessas lições preciosas do livro de Atos e das sagradas Escrituras. Pai, obrigado porque a tua palavra nos alimenta, ela nos orienta, ela nos ensina acerca do teu coração, a vivermos uma vida que agrade o teu coração. Por isso, assim como diz o salmista, ajuda-nos, ó Deus, a contarmos os nossos dias, de tal maneira que alcancemos um coração sábio diante do Senhor. Que sejamos como Paulo, ousados, cheios do Espírito Santo, capazes de impormos as mãos sobre os enfermos, eles serem curados, capaz, ó Deus, de decretarmos a falência de Satanás e seus demônios, e os demônios vão sair correndo, Pai, capaz de orar pelas pessoas e as pessoas serem cheias do Espírito Santo, assim como nós somos cheios da tua glória e da tua graça. Continue derramando a tua presença sobre esses que nos ouvem, Pai.
toca-os com o teu poder, manifesta a tua glória, a tua graça e derrama o teu poder sobre cada um deles, Pai, é o que nós te pedimos, de todo o coração, para o louvor e glória do teu nome, em o nome de Jesus, amém e amém. Grande abraço, Deus os abençoe, louvado seja o nome do Senhor.